obrigada, então, pelo convite e é ótimo reencontrar companheiros, companheiras que eu conheço aqui, pelo menos, da militância desde 2003 contra a contra-reforma da Previdência, feita logo ao começo, encaminhada ao Congresso logo no começo do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Em maio de 2003, foi apresentada ao Congresso aquela que foi a mais importante contra-reforma, o que nos tirou dos servidores públicos direitos muito importantes e que constituem essa categoria como uma categoria diferenciada. Eu tenho aposentadoria integral na universidade e provavelmente vários companheiros aqui também, companheiras. E vários dentre nós, vários mais jovens, especialmente, ou os mais jovens e os que entraram recentemente, já não têm mais aposentadoria integral. Para falar de Previdência, é preciso dizer rapidamente as seguintes observações. No Brasil, hoje, trabalha-se como se existisse, de fato, 3 regimes de Previdência. O regime geral de Previdência, que é aquele que a maioria de nós conhece como se fosse o INSS, só que o INSS é apenas a instituição que realiza, que viabiliza os direitos previdenciários. Quem pode e está coberto pelo regime geral da Previdência? Estão cobertos pelo regime geral da Previdência os trabalhadores domésticos, os trabalhadores rurais e todos os outros trabalhadores imediatamente empregados, contratados pelos capitais. Seja capital comercial, seja capital industrial, seja capital bancário. E os autônomos, esses estão no regime geral de Previdência Social. Há um segundo regime, que é o regime próprio de Previdência Social e que diz respeito aos servidores. Nós todos fazemos parte do regime próprio de Previdência Social, que é o regime dos servidores federais. Mas os grandes estados e as grandes capitais, os grandes municípios também têm regimes próprios de Previdência Social. Podemos falar do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um regime estadual de Previdência para os servidores do Estado e tem um regime municipal de Previdência. Todos esses regimes são, públicos, por isso são políticas sociais. 2, são regimes organizados por solidariedade e repartição. Isso significa o quê? Isso significa que todos aqueles que estão no presente trabalhando, e aqui o gerúndio serve, o gerúndio faz confusão em muitas horas, mas aqui é aplicado corretamente, trabalhando, é força de trabalho em ação, contribuem para um fundo único, e este fundo único remunera aqueles que atingiram o direito de aposentadoria ou de pensão no caso de morte do titular, certo? Então, a Previdência é pública, a Previdência é social, a Previdência é por solidariedade, a Previdência é por repartição. O que quer dizer solidariedade e repartição? Solidariedade porque, independente de ser professora, investigador, pesquisador ou investigador do IBGE, médico do Ministério da Saúde, cientista do Ministério da Ciência e Tecnologia, todos nós, as diferentes categorias e somos empregados a partir de diferentes ministérios, fazemos parte todos do mesmo fundo previdenciário, fundo público previdenciário. E é solidário também, porque não interessa que uma categoria ganhe mais do que a outra, interessa, né? Principalmente se a gente ganha menos, né? Isso sempre interessa, mas contém no mesmo fundo os que são mais bem remunerados e os que são menos remunerados. E é solidária também porque jovens, supostamente jovens ou não tão jovens como eu, contribuem com aqueles que são menos jovens e já se aposentaram, certo? Então tem solidariedade de 2 espécies na Previdência Pública. Solidariedade entre diferentes categorias profissionais e solidariedade intergeracional. Isso não é pouco, embora esteja meio esquecido dentre os lutadores.
Por que não é pouco? Porque é a única política social que pode nos ensinar uma pedagogia de classe, de fato, porque junta diferentes categorias e junta diferentes tempos da vida laboral, não é? Infelizmente, isso fica obscurecido, em geral, nas nossas lutas. E há, desde 1977, mas para os servidores públicos federais, algo que é chamado de previdência, mas que não é como esses dois regimes que acabei de mencionar. Estamos falando de quê? Estamos falando daquilo que está sendo chamado de regime de previdência complementar. A previdência complementar existe no Brasil desde 1977. Quero lhes lembrar que 1977, anos de ditadura, parece que agora a ditadura começa a ser desimportante, né? Na nossa avaliação é muito importante lembrar que houve ditadura, especialmente porque ditadura é contra o trabalhador, não é? E foi exatamente nesse sentido que, em 1977, se aprovou a Previdência Complementar para os trabalhadores no Brasil. A Previdência Complementar, ela funciona de dois modos, basicamente, em quase todas as partes do mundo. Previdência Complementar aberta e Previdência Complementar fechada. Previdência Complementar aberta é aquela que qualquer um de nós, absolutamente, num ato individual, pode ir a um banco ou uma seguradora e contratar uma poupança previdenciária. Essa é a aberta. A fechada não depende do ato individual de alguém. A fechada é sempre de uma categoria profissional ou de um conjunto de empresas. As empresas automobilísticas criam uma previdência complementar fechada. Por que digo que é um ato de força? Porque na ditadura, logo depois de ter sido criado o sistema bancário financeiro, de ter sido criado o mercado financeiro, de ter sido criadas instituições financeiras organizadas pela ditadura, por exemplo, construir a Comissão de Valores Imobiliários, construir os bancos estatais, construir inclusive o Banco Central, que até então, até a ditadura, era um departamento do Banco do Brasil. Reuniram-se nos anos de 1976 e 1977 generais, tudo de alta patente, não é? E os grandes representantes do grande capital que ingressaram no Brasil por meio da ditadura. E eles, depois de criado o mercado de capitais, o mercado financeiro, a estrutura de passar a ter, num patamar qualitativo superior, mais elevado, se vocês quiserem, a venda do dinheiro como a venda de uma mercadoria importante, tiveram a seguinte questão, se puseram a seguinte questão: bom, já resolvemos, já criamos o mercado financeiro, e eu tenho sempre dito isso, e agora trata-se de quê? E a frase emblemática é a seguinte: trata-se de azeitar o mercado financeiro. Claro que já existia a Bolsa de Valores, claro que já existia o Banco do Brasil, claro que existiam algumas iniciativas desse mercado financeiro já constituídos antes da ditadura, mas fundamentalmente ele é organizado e posto num patamar superior a partir da ditadura. Então dizem os generais e os grandes capitalistas nesses seminários que eles fizeram e que está relatado na revista Visão dos anos de 76 e 77, eu fiz disso um capítulo de investigação na minha tese de doutorado, defendida há mais de 10 anos, e dizem eles o seguinte: precisamos azeitar. Essa é a palavra que eu não gostaria que tivesse sido usada, porque azeite é uma coisa muito boa, né? Inclusive para equilibrar o nosso colesterol. E eles disseram: precisamos azeitar o mercado financeiro. Poderiam dizer: precisamos olhar, untar de óleo diesel e ruinhas o mercado financeiro. Não, para azeitar. Então, para azeitar, de onde virá o dinheiro? De onde virá o dinheiro? Não pensaram que seria dos seus próprios bolsos, obviamente. Discutiram as opções, né? Azeitar, no caso, é pôr dinheiro no mercado, vender dinheiro no mercado. Que vender dinheiro no mercado significa emprestar, e aqui o especialista, emprestar e receber
acrescidos de juros. É isso que foi essa que foi a questão. E onde vamos buscar este azeite? Aí sugeriram o seguinte: a gente dá 1000 sugestões, né? Vamos fazer auditoria da dívida, né? 1000 sugestões, nunca somos ouvidos. Mas alguém lá disse, general de 5 estrelas, mais executivo de grande transnacional, vamos fazer como nos Estados Unidos. Sabidamente, nos Estados Unidos não há política social pública de qualidade. É muito lateral, é muito miserável, né? Por isso, entre os que estudamos, a professora Maria Lúcia Werneck chamou a política social no Brasil nas últimas 3 décadas, que ela segue uma característica, que é a americanização perversa da política social. Por que perversa? Porque você compra a política social, ela já não é, portanto, mais política social. Façamos como? Nos Estados Unidos há previdência complementar. E a previdência complementar consiste no seguinte: os trabalhadores contribuem com a sua previdência privada. E a previdência pública, para crescer a previdência privada, deve ser reduzida, minguada. Ter um patamar estabelecido e que esse patamar seja bem abaixo do que ganham os trabalhadores de uma certa categoria, para que os trabalhadores sejam constrangidos a ir à previdência complementar. Constrangidos, iludidos e todos os ritos a mais. Mas os trabalhadores não vão querer, objetou alguém lá naqueles seminários. Os trabalhadores não vão querer, porque eles não confiam nos bancos. A previdência complementar passa pelos bancos. Essa séria instituição que todos nós aqui presentes podemos dar a vida por elas, né? Porque não quebram, são absolutamente justas, etc, etc. Então faremos como? Vamos fazer o seguinte: para as estatais e para as grandes empresas do capital, para que os trabalhadores brasileiros não rejeitem a previdência complementar, façamos o seguinte. Eu já bebi o copo de alguém, que acho que foi do bolo. Estou em boa companhia, pode deixar aqui. Para que o trabalhador ache uma boa isso, o que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: o Estado e os patrões colocam 5 partes e o trabalhador uma. Foi assim que cresceu o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, Previ, que é o maior fundo de pensão existente no Brasil, é o 40º, é o 39º ou 40º fundo de pensão do planeta. Foi assim que cresceu a Petros, foi assim que cresceu o Valia, foi assim que cresceu o Centros, Valia da Vale do Rio Doce, Centros do Banco Central, etc, etc, etc. Porque era 5 ou 4 para 1. Foi assim que cresceu da Scania, foi assim que cresceram os grandes fundos de pensão existentes no Brasil, que hoje chegam a cerca de 400 fundos de pensão. Previdência complementar é o nome técnico. Fundo de pensão ou fundação de seguridade são os nomes de fantasia. A Coca-Cola, né? Tem a verdadeira essência daquele refrigerante e chama de Coca-Cola. Fundo de pensão é a aparência da previdência complementar. Muito bem, se estabelece a previdência complementar a partir daí. De 1977 a cerca de 2001, quando foram aprovadas 2 leis complementares importantes, a Lei Complementar 108 e a Lei Complementar 109, havia uma lógica diferenciada para o funcionamento da Previdência Complementar fechada. E agora eu só passarei a falar da Previdência Complementar fechada, que é o que diz respeito aos servidores públicos. Ou melhor dizendo, a força de trabalho empregada pelo Estado, né? Servidor público. O Estado não serve ao público, né? A gente está assistindo bem a quem serve.
Está bem didático falar do tempo presente, né? A realidade está saltando aos olhos, então não precisa de muita explicação. Muito bem. Duas formas de benefício existem para a Previdência Complementar. A partir de 2001. Antes de 2001, o que existia para quem ingressasse no fundo de pensão era um regime, um sistema de benefícios que chamava benefício definido. Então, o benefício definido é fácil de entender, acho. Eu sempre brinco com esse exemplo. Não sei se... Certamente tem melhor, mas eu ainda não consegui bolar o melhor. Vamos dizer que a minha vida laboral é desse ponto que eu estou até o final desse auditório. E que cada uma das fileiras seja um ano ou uma década da minha vida, né? De contribuição de trabalhador. Eu entro num fundo de pensão e estabeleço o meu benefício definido e digo o seguinte: eu quero ter de benefício definido lá no final, que será a minha aposentadoria, R$4.000 por mês agregados à minha previdência pública. Ah, tá certo, você quer ter 4.000 lá? Então, a cada ano nós faremos as contas para ver quanto você tem que contribuir mensalmente para você ter os 4.000 lá no final. O benefício definido, eu não sei quanto eu vou pagar na próxima década, mas eu tenho uma expectativa de ter R$4.000 lá no final. Para que eu tenha os R$4.000, vai se calculando. E calculando em razão de quê? Calculando em razão das tábuas de, e vocês sabem disso muito bem, das tábuas de longevidade, das crises que o país pode ter, da luta de classe que o país pode imprimir, etc, etc, etc. Da conjuntura mundial também, da taxa de juros que o Estado estabelece e paga. Percebe como não depende só da minha vontade, da minha idade, da minha contribuição? Há muitas coisas que o trabalhador não controla para fazer esse benefício definido. Até 2001 existia benefício definido. Hoje só existe benefício definido naqueles fundos de pensão que já existiam, e para aqueles que ingressaram no fundo de pensão até 2001. A partir de 2001 passa a existir a contribuição definida. Se no benefício definido é mais ou menos estabelecido o que eu terei no final, e é inseguro o que eu terei de pagar, é desconhecido o que eu terei de pagar ao longo desse caminho de 30 anos, ou 35 no teu caso, homens e mulheres, na contribuição definida é o inverso. Eu sei mais ou menos o que eu pagarei. Por quê? Porque quando eu me associo ao fundo, diz o seguinte: a taxa de juros será definida assim, em função da taxa de juros do Estado, da Selic. Será investido em tal coisa, certo? Eu tenho mais ou menos claro o que é o meu caminho e tenho absolutamente desconhecimento do que será a minha chegada, certo? Então, em 2001, Fernando Henrique faz o favor aos trabalhadores de instituir isso. Institui também que não poderá mais ter aquela vida de 5 para 1, certo? E que, doravante, será 1 para 1, mesmo para aqueles que ingressaram antes de 2001, porque nós já aprendemos com a reforma da Previdência de 2003 que não há cláusula pétrea, né? Porque os aposentados tiveram que começar a contribuir. Cláusula pétrea, como todo o resto do judiciário, só existe até que a luta de classe impõe, não é? Quando nós não conseguimos segurar e quando o capital está mais forte do que a gente, cláusula pétrea e qualquer outra coisa deixa de existir. Muito bem. Então, qual é a nossa situação? Nossa situação é, para os que ingressam no fundo de pensão, contribuição definida, 1 para 1, e absoluta insegurança com o que teremos ao final. Não é que no outro, no benefício definido, houvesse ou haja segurança inteira. Não. Por quê? Porque o benefício definido, vocês não querem me dizer quanto tempo já estou aqui nessa tagarelice? Não, estou marcando aqui. 19, falta 19 minutinhos. Ah, beleza, beleza. Senão teria que dar uma acelerada. Então, não há vida melhor para a gente.
e nem para eles. Não é seguro para eles também. Especialmente porque depois, acho que foi, quando foi a lei das falências, lembra? Eu acho que foi 2006, 2007. 2006, né? Então, a lei das falências, isso que nada tem a ver com fundo de pensão e previdência, foi alterada porque, por várias razões, e uma delas responde à previdência complementar. Quando os trabalhadores faziam parte de uma empresa que falia, e falia também o fundo de pensão, ou faziam parte de uma empresa e o fundo de pensão falia, sem que a empresa patrocinadora falisse, o passivo previdenciário era reivindicado pelos advogados dos nossos sindicatos como passivo trabalhista. O que a reforma, a contra-reforma da lei das falências fez? Se pode ser reivindicado como passivo trabalhista, é melhor fazer uma lei de falência que estabeleça qual é o teto que o trabalhador pode retirar no caso de falência de uma empresa. E o fundo de pensão, a previdência complementar, é fundação de seguridade de direito privado. Portanto, as suas leis são as leis da propriedade privada, são as leis do mercado. Não há, portanto, num fundo de previdência complementar, não há, portanto, solidariedade do Estado para... Quer dizer, o Estado do Rio de Janeiro não está pagando os aposentados. O que até o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público, os juízes, os desembargadores disseram o seguinte: paga. No caso de falência do fundo de pensão, não pode dizer paga, porque o fundo de pensão não é Estado. E a solidariedade que nós temos e que os aposentados tiveram de dizer vai arrestar os recursos do Estado para pagar os trabalhadores, a pensão dos aposentados, não pode dizer para o nosso caso. Por quê? Porque no nosso caso é previdência complementar. Então, a lei das falências, sob Lula, vem corrigir aquilo que Fernando Henrique não corrigira, certo? E os trabalhadores recebem até, acho que 39 mil reais, se não mudou. 39 mil reais. O trabalhador é prioridade, até 39 mil reais. Mas o trabalhador trabalhou na Varig, por exemplo, 30 anos. Então ele tem lá direitos trabalhistas e direitos previdenciários muito acima dos 39 mil reais. O que faz então? Ele vai para a fila, porque primeiro é o trabalhador, sempre é o trabalhador, até 39 mil. Aí ele vai para a fila. O segundo são os créditos bancários e o terceiro o Estado. Se sobrar, o último volta para cá e se divide entre os trabalhadores a sobra da massa falimentar. Isso quer dizer que deixou de existir. E porque 39 mil reais para um trabalhador que esteja há 30 anos no fundo de pensão e no mesmo emprego, isso é nada. Significa, então, que a lei das falências faz um trabalhinho pedagógico e importante para esse instrumento do mercado de capitais, certo? Então, o benefício definido e a contribuição definida se equivale na insegurança. E se equivale na insegurança, por quê? Em que aplica um fundo de pensão? Um fundo de pensão, basicamente, aplica em outras coisas, mas basicamente um fundo de pensão aplica títulos públicos e ações das empresas mais lucrativas. Vou falar rapidamente sobre o que é isso que vocês estão cansados de saber, mas na lógica do fundo de pensão da Previdência Complementar. O fundo de pensão do Banco do Brasil, por exemplo, faz uma compra de títulos públicos do Estado brasileiro. Faz uma compra de títulos públicos, passa a ser um credor da dívida do Estado brasileiro, passa a
pressionar, e não é só o caso de torcer, para que a taxa de juros se mantenha alta, porque a remuneração daqueles títulos públicos, na fala, garantirá melhores aposentadorias para os trabalhadores do Banco do Brasil, certo? Então, compra títulos públicos. Ao comprar títulos públicos, nós já sabemos por que nós, metade do orçamento vai para a remuneração de títulos públicos e juros, e nós já sabemos, claro que mais complexo do que isso, mas só para a gente se entender, e nós sabemos o que acontece quando a dívida é alta e os juros são altos. Os nossos salários ficam congelados ou com 5% de reajuste, sabe lá para quando, sempre abaixo da inflação. Por que cresceu? Por que cresceu? Em todo o estado brasileiro, o número de precarizados, e no IBGE também. Por que o nosso trabalho, as atividades que nós temos de dar conta, aumentaram brutalmente? E por que agora nós podemos ter os aposentados, segundo aquelas notas divulgadas há cerca de um mês pelo ministro Nelson Barbosa, pode-se congelar vantagens pessoais. Vantagem pessoal é uma gratificação, não é? Vantagem pessoal pode ser, por exemplo, eu tenho um processo para receber atrasados da minha progressão que não me foi possível pagar há 3 anos, isso é vantagem pessoal. E pode fazer como fez nos outros países, em alguns outros países, por exemplo, na Europa do Sul, redução de 35% dos salários dos ativos e 32% das aposentadorias. Isso foi feito em Portugal, isso foi feito na Espanha, isso foi feito na Grécia, e quiseram fazer isso na Irlanda e na Finlândia, não é? Quiseram. Não conseguiram. Quando o Estado se torna um remunerador de títulos de dívida, há menos dinheiro para fazer políticas sociais. E se tiver que escolher entre pagar empreiteiros e fazer políticas sociais, obviamente serão escolhidas as alocações de recursos nas políticas sociais, né? Como todos nós sabemos largamente, né? As políticas sociais são sagradas, cláusulas pétreas, e não se tira recursos das políticas sociais. Hashtag só que não, né? Nós sabemos que tira o dinheiro das políticas sociais, é isso que acontece. Por quê? Inclusive a remuneração dos servidores públicos. Inclusive um corte que a presidente Dilma fez no ano passado, vou falar só do meu pedaço, que eu conheço bem, que foram 11 bilhões de corte, de ajuste para as universidades federais. Os mesmos 11 bilhões que em 2007 e 2008 foram postos nas universidades federais para expandir as universidades federais, que de fato aumentou significativamente o número de universidades federais. E nós estávamos em plena greve em 2015, 11 bilhões de corte, mais 5 bilhões de corte antes que saíssemos da greve. No mesmo período, 17 bilhões para as empresas privadas de educação. E antes que saíssemos da greve, também mais 5 bilhões para as empresas privadas de educação. Comprar à guisa de previdência complementar títulos da dívida faz com que o fundo público seja cada vez mais alocado em especulação. Faz com que as nossas previdências, inclusive, possam não estar garantidas. Faz com que, por exemplo, na nossa carreira se crie mais uma de adjunto para associado, mais 4 degraus, e que os aposentados aposentados com doutorado, fiquem em adjunto 4 e não possam migrar para a carreira de associado 4, que foi o mesmo local, nível que ele se aposentou. Significa fazer esses ajustes estruturais nas nossas carreiras, nos nossos ganhos e nas políticas sociais nas quais nós trabalhamos. A outra fórmula de investimento do fundo de pensão é comprar ações de empresas lucrativas. Comprar ações de empresas lucrativas é como o jornal fala, empresa lucrativa. Nós que sabemos que é só o trabalho que gera riqueza,
temos outra compreensão do que é uma empresa lucrativa. Empresa lucrativa é aquela que mais fundamente explora os trabalhadores. Na chave marxiana, na chave da teoria social de Marx, empresa lucrativa é aquela que extrai mais trabalho não pago do trabalhador, extrai mais valia ou mais valor. Então o fundo de pensão, por exemplo, a Previ, que é acionista majoritária da Vale do Rio Doce, essa que é parte da holding que destrói rios, populações e natureza, né? Samarco, define como vai ser a taxa de exploração dos trabalhadores. Ninguém fala desse modo, porque isso é feio e mal educado, coisas de Sara e de outras pessoas mal educadas. Não é? Fala o seguinte, qual que vai ser a taxa de lucro? Porque lucro parece que é capital gerando capital, né? Capital não gera capital. O que gera capital e riqueza é o mundo do trabalho. São os trabalhadores, nós trabalhadores. E que não somos remunerados pela riqueza que nós produzimos. Mas tudo bem. Quando é o Fundo de Pensão dos Trabalhadores do Banco do Brasil, que estão comprando parte da Vale do Rio Doce pela via das ações e estão impondo aos trabalhadores uma taxa de exploração, fica tudo muito longe e muito mediado. A desgraça nunca está completa. A lei altera e diz o seguinte: o fundo de pensão pode começar a comprar as ações da própria empresa. Percebe como a brincadeira ficou mais séria? Então o Fundo de Pensão do Banco do Brasil pode começar a comprar as ações do próprio Banco do Brasil. E daí o que acontece? Tem de estabelecer a taxa de lucro. Tem de estabelecer a taxa de exploração aos trabalhadores do Banco do Brasil. Aí faz PDV, aí troca equipamento, troca pessoas por equipamento, e a gente de casa substitui o trabalhador fazendo as operações da nossa conta todas pelo celular. Ou pelo caixa eletrônico à porta do banco. Com relação a nós, quando cria a FUNPRESP pode comprar títulos públicos. Quando a FUNPRESP, que só sobrevive pela contribuição dos trabalhadores, compra títulos públicos, somos nós dizendo: tira da política social, tira do nosso salário, tira do crescimento do IBGE, tira do crescimento das universidades federais, tira dos hospitais para fazer superávit, certo? Então, os trabalhadores, nessa lógica de previdência complementar, que eu sempre sugiro que se use entre aspas, porque isso é só chamado de previdência, porque desde 1871, vocês lembram o que aconteceu em 1871, né? A Comuna de Paris, os trabalhadores fizeram a conclusão das lutas, que se nós não nos protegermos na velhice, ninguém cuidará de nós. Porque família de trabalhador nem sempre tem possibilidade de cuidar de trabalhador mais velho, mais doente. A bandeira da Previdência Social é nossa, dos trabalhadores. A bandeira da Previdência Complementar é do capital. Se vocês quiserem, depois conto-lhes onde ela foi criada, em que situação, em 1954. Bom, Previdência Complementar é um outro nome do mercado de capitais. Previdência Complementar não atua por solidariedade. Previdência Complementar atua por capitalização. Quer dizer, depende o que a tua conta possibilitar de ganhos e lucratividade, que pode ser diferente da sua, mesmo vocês tendo entrado no mesmo ano, ingressado no fundo de pensão. Porque capitalização não tem solidariedade nenhuma, porque capitalização implica em dizer ganhos por juros, certo? Quem está submetido a essa tragédia? No serviço público. Está submetido a essa tragédia, ou podem estar submetidos. Você sabe que eu minto às vezes, né? Já te contei isso. Mas eu já vou encaminhar aqui para a conclusão. Está submetido a fundo de pensão, a Fundação de Seguridade para os Servidores Públicos do Brasil, aqueles que ingressaram a partir do dia 4 de fevereiro de 2013, certo?
A partir do dia 4 de fevereiro de 2013, a Previdência Complementar para os servidores públicos foi aprovada pelo governo Lula lá em 2003, pela emenda constitucional 41/03. O projeto de lei, o projeto da emenda que era 40, né? Vocês me confundem. 41/03. E dizia o seguinte, a emenda naquele momento: os que ingressarem a partir da constituição do fundo de pensão, a partir da constituição da Previdência Complementar, terão os seus salários, terão a sua aposentadoria reduzida ao valor teto do regime geral. Lembra que eu comecei falando do regime geral? Aquele que é o INSS? Então quer dizer que o trabalhador que tem ingressado hoje será pago pelo INSS, pelo menos ainda não. Mas vem mudanças aí, né? Pelo menos até agora ainda não. Mas terá o mesmo valor pago no INSS, o valor máximo pago no INSS, que hoje é de 5.189,63 ou 73 centavos. Não sei direito, já não lembro direito os centavos. Mas o fundo de pensão, graças às nossas lutas, e de vários que estão aqui, que eu lembro, pelo menos nas ruas do Rio de Janeiro e nas caravanas da Brasília, fizemos essa luta. No dia da votação eram 100 mil pessoas em Brasília. Estima-se que tenha sido a maior passeata já feita na história da Força de Trabalho do Serviço Público. Esse fundo não conseguiu ser criado por conta da nossa luta até 2013, quando o Ministério da Previdência aprova o plano de benefícios. Isso é um cinismo, né? Chamar de plano de benefícios do negócio que provavelmente não seremos os beneficiados. Talvez seja benefícios para os outros, né? Não para aquele que poupa. Esse plano de benefícios é dessa lei, 12.000, agora preciso de cola. 12.618 de 2012, mas que é implementada só a 4 de fevereiro de 2013, que estabelece, então, não que é obrigatória a adesão à Previdência Complementar, e atenção, isso é importante, talvez o mais importante. A adesão à Previdência Complementar continua sendo, conforme o artigo 204 da Constituição, que diz o seguinte: a Previdência Complementar é de caráter privado e optativa. Facultativa, certo? Facultativa é a palavra. Ou seja, ninguém está constrangido a se filiar a essa coisa que conversamos até agora, sobre ela. Entretanto, o valor máximo da aposentadoria será de 5.189,63, certo? Agora, em 4 de novembro de 2015, porque ingressaram cerca de 50 mil servidores públicos e apenas 20 mil de 2013 para cá foram ao fundo de pensão, se filiaram ao fundo de pensão, a FUNPRESP resolve abrir uma nova investida, que do outro lado é um reconhecimento da sua razoável derrota. E dizer o seguinte: todos os que ingressarem a partir dessa data, e daí teve a briga e a nossa DIN dos servidores públicos, a nossa ação direta de inconstitucionalidade, para dizer que isso é inconstitucional, será filiado automaticamente. Mas poderá, como nós brigamos, começou a funcionar isso a partir de janeiro de 2016. Essa automaticabilidade é absoluta e radicalmente inconstitucional. Absoluta. A menos que eles mudem lá o artigo 204, que é facultativo, e passem a dizer que nós somos obrigados a investir no mercado de capitais, porque é isso que se trata, nós não somos obrigados. Ninguém é obrigado. Até então, ninguém é obrigado. E dizem o seguinte: serão filiados automaticamente e descontado 3 meses. Começou em janeiro, fevereiro e março.
para aqueles que ingressaram a partir de dezembro, janeiro. Porque novembro ainda não, porque pelo que eu saiba não foi aplicado. Então, diz o seguinte, descontará 3 meses, e nesses 90 dias a pessoa pode dizer que não quer. Eu tenho feito esses debates pelo país inteiro e tenho ouvido coisas escabrosas. Uma professora de Goiás me falou que ela teve de ligar para a FUNPRESP 16 vezes para poder cancelar uma coisa que ela não quis fazer. Parece cartão de crédito, né? Te mandam e você desavisadamente, né? Nesse caso, te filia sem mandar nada. Bom, ela conseguiu dizer que não quer. E aí eles dizem, esses 3 meses serão restituídos com a devida correção monetária em até 60 dias. Então, dinheiro pode ficar lá 5 meses. E é isso que tem acontecido. Bom, mesmo assim, só 20 mil pessoas filiadas, né? Até agora, 20 mil pessoas filiadas. O mercado financeiro em 2013 dizia que em meia década teriam 500 mil pessoas filiadas. Porque era para isso que foi feita a FUNPRESP, o mercado financeiro. Eu estou cansada de dizer que isso é mercado de capitais, que isso não é previdência, que isso é uma mentirada, que isso é um embuste, que isso é aumento da exploração dos trabalhadores, Mas eu sou eu, desse tamanho. Só que as nossas lutas coletivas, que não são desse tamanho, que são razoavelmente agigantadas, dissemos, nós não queremos, e isso é mercado de capitais. Na nossa ficha, aquela fichinha você pode passar, a nossa ficha teve de reconhecer isso sob pena dos rigores da lei, né? Estou um pouco iludida com os rigores da lei. Um pouquinho mais, pode ser? Ai, vamos ver. Vocês conseguem ler? Não. Eu também não. Empate. Empate. Tem como abrir mais? Não. Ctrl mais. O que eu quero ler é o que está aqui nessa parte. Isso daqui, ó, é tudo teclado, tá? Declaro. 2 declaros são importantes aqui para a gente não ter dúvidas da natureza da coisa. E o primeiro declaro, que eu me organizei pra caramba, fiz até uma impressão num papelzinho, e não sei onde que eu pus o papelzinho. Eu sou uma pessoa bastante organizada. Deixa eu falar. Diz o seguinte: declaro estar ciente de que investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a riscos de mercado, bem como a de que, eu declaro que sei disso, de que a rentabilidade obtida no passado não representa garantias de resultados futuros. Quer dizer, o dinheiro que você está poupando não quer dizer que as taxas de juros serão aquelas que você está achando que receberá. Que seria. E há uma pior, ou tão dramática quanto essa. Declaro estar ciente que a FUNPRESP, porque esse é o formulário para trabalhadores do Executivo, mas tem o FUNPRESP Leve, que é a mesma coisa. É pessoa jurídica de direito privado e que a obrigação da União, suas autarquias e fundações limita-se ao aporte das contribuições contratadas. No grosseiro português da Sala Grandemann é o seguinte: se quebrar, reze para Deus se for cristão, porque não há ninguém que garanta os recursos que você depositou lá. O patrão, o Estado brasileiro, que é o patrão, só tem obrigação de pôr como é que diz? As contribuições contratadas, né? E as contribuições podem ser 7,5, 8 e 8,5 para o patrão. 7,5, 8, 8,5 para o trabalhador. Mas é tão generosa
essa possibilidade, que se nós quisermos colocar 30% do nosso salário, liberdade, liberdade, podemos. E o patrão, o Estado, o seu risco vai até 8,5. Ele não colocará meio centavo a mais do que o 8,5 sobre aquilo que exceder os 5.189,63. Então, contribuição pode ser para cima dessa. 7,5, 8 ou 8,5 de cada um. Por exemplo, ganha 10.200. 5.100 pagos pela Previdência Pública e 5.100 pela Previdência Complementar. Com todos esses riscos, com todas essas dificuldades e com toda a clareza, inclusive posta na ficha, que é bem diferente do que eu tenha dito, né? A Sara pode estar radicalizando, qualquer outra coisa. Agora, quando a ficha diz, é um alerta, e se a gente fecha a ficha ao seu tamanho, essas letras, para pessoas que usem óculos e que tenham a minha idade ou próximo de 51 anos, é bom assinar com uma lupa, porque elas são bem pequenininhas. Muito obrigada, estou à disposição.